Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco nessa tarde e que essa paz se estenda também a todas aquelas pessoas que nos assistem através da TV Seara. Então, nós vamos hoje falar sobre um tema que é a importância de buscarmos apoio. Quando e onde nós vamos buscar esse apoio? Qual é o momento da nossa vida que mais precisamos de auxílio? Para iniciarmos a nossa reflexão, nós vamos ouvir a questão número 766 dos livros dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta para os Espíritos o seguinte: a vida social é uma obrigação natural? E eles nos respondem: certamente, Deus deu-lhe a palavra e todas as demais faculdades necessárias ao relacionamento. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim, uma vez que os homens procuram por instinto a sociedade para que todos possam concorrer para o progresso ao se ajudarem mutuamente. Então, Jesus nos diz nessas duas questões que ele nos traz hoje, que nós fomos feitos para viver em sociedade. Nós não podemos viver isolados, pois é junto que nós vamos progredir. Junto é que nós vamos fazer o nosso progresso. Por essas razões, então, todos nós, de uma maneira ou de outra, buscamos apoio, quer dizer, nós não vivemos isoladamente. Nós sempre estamos precisando uns dos outros. Mas não basta nós vivermos uns com os outros. Nós temos que aprender a conviver. Conviver é trocar experiências, é a gente aprender que nós temos limitações e que nós somos um diferente do outro. Jesus nos disse assim: vós sois o fermento que deveis levedar a massa. Quer dizer, o fermento, ele faz crescer, ele mexe, ele mistura. E é isso que Jesus nos propõe. Que nós possamos nos misturar, nos mexer, nos aplicar. Muitas pessoas dizem que é melhor ficar sozinho, que é ficar lá no seu cantinho, que não precisamos conviver muito com as pessoas, porque é mais cômodo, é mais prático. E realmente é mais cômodo. Porque no momento em que eu vou conviver com outras pessoas, vai haver sim atrito, vai haver mexidas, porque eu vou descobrir que cada um é diferente. E eu tenho que respeitar as limitações dos outros, eu tenho que respeitar a maneira do outro pensar, a maneira do outro ver as coisas. Dessa forma,
nós estamos aí aprendendo a lidar com as diferenças. Jesus nos diz assim, ó, amai os vossos inimigos, que mérito tereis se amardes somente os vossos amigos. Quer dizer, quando nós nos dispusemos a olhar para o outro, a conviver, nós vamos estar trabalhando em nós virtudes de compreensão, de carinho, e esse é o nosso mérito. Essa é a nossa meta que nós temos que seguir. Quando nós trabalhamos em nós o respeito, a amizade, o conhecimento, nós estamos fazendo com que o outro do nosso lado cresça e nós também possamos crescer. Por isso que Jesus diz que esse é o nosso mérito, o mérito de conviver com as diferenças. Não que sejamos inimigos, mas como nós somos diferentes, nós temos que aprender a fazer essas convivências, aprender a conviver. Se nós nos envolvermos, então, na nossa vida, em muitos momentos festivos, em festas de aniversários, em festas de casamento, nós fizemos mutirão, muitas vezes, para ajudar a pintar a nossa casa, para ajudar a construir uma casa. Então, se nós nos unimos em tantos momentos bons da nossa vida para confraternizar, por que não nos unirmos em momentos que mais precisamos um dos outros, momentos de dor, de perdas, momentos que para nós, às vezes, é muito difícil superar. E esse é o convite, então, da importância de trabalharmos em grupo, para superarmos essas nossas dificuldades. Momento mais difíceis, momento de perdas, às vezes uma depressão, nós precisamos de um auxílio médico, de medicamentos, momentos de doença, que passamos por uma doença difícil. São momentos, então, que buscamos uns nos outros apoio. E hoje nós temos grupo de apoio para pessoas que estão com câncer, pessoas que têm mal do Alzheimer, pais que perderam seus filhos precocemente. Esses pais, muitas vezes, diante dessa dor, ele busca apoio num grupo de outros pais que passaram por essa dificuldade. Muitas pessoas, depois de passar por uma doença, de passar por perdas, ficam engajados em trabalhos voluntários. Ficam engajados em grupo de pais que trabalham para divulgar aos jovens que não dirijam alcoolizados, que se tomarem demais não saiam com seu carro. Então são trabalhos voluntários de grupos que esses pais se reúnem e ajudam a conscientizar os jovens do perigo de dirigir alcoolizado, do perigo de pegar uma carona. São pais, então, que trabalham em comunidades, em ONGs, para esses fins, depois de passarem por perdas, por situações bastante difíceis. E
isso, nós, do Grupo Apoio Fraterno, trabalhamos, então, com dependência química. E esses grupos que nós trabalhamos com dependência química, já faz muitos anos que ele existe. Nós temos os Alcoólicos Anônimos, que foi criado nos Estados Unidos em 1935. Depois os Narcóticos Anônimos, em 1953. O Amor Exigente foi trazido para o Brasil pelo padre Haroldo Ramos em 1960. E o Apoio Fraterno foi criado aqui nessa casa e hoje somos 12 grupos que trabalhamos com dependência química. Bom, será que esses grupos, eles realmente auxiliam as pessoas que estão com dependência química de álcool, cigarro ou qualquer uma outra droga? Se desde 1953, desde 1960, esses grupos existem, é porque realmente eles funcionam. Porque enfrentar uma dependência química não é fácil. Sozinho, a gente não consegue. É necessário, sim, buscar apoio para compreender o que é essa doença. E esses grupos, desde muito tempo, fazem esse trabalho. São trabalhos voluntários que se reúnem para auxiliar todas as pessoas que estão passando por essa dificuldade. No Grupo Apoio Fraterno, é diferente um pouquinho dos outros grupos, dos Alcoólicos Anônimos, Amor Exigente, porque o Grupo Apoio Fraterno tem como apoio a doutrina espírita. Por que a doutrina espírita? Porque ela nos dá uma direção, ela nos dá uma compreensão da vida. Ela nos propõe uma mudança, uma reforma íntima. E o nosso grupo traz para as pessoas que aqui frequentam essa proposta de conhecimento, conhecer a nós mesmos. A doutrina espírita nos explica que somos agentes reencarnados aqui. Temos já débitos de outras existências. E aqui nós vamos trabalhar esse nosso defeito, essas nossas limitações, para que possamos viver melhor. Por isso que muitas vezes, quando chegam no nosso grupo, nos dizem assim: eu tenho 2 filhos, 3 filhos, 2 não tem problema com dependência química, mas 1 tem. Então, quem sabe esse filho já não vem com uma predisposição à dependência do álcool, do cigarro, e depois facilmente foi para a maconha, para a cocaína, para o crack. Quem sabe já não veio com essa predisposição. E é isso então que nós explicamos, para a compreensão. E hoje, aquele filho está naquele grupo de pais que poderão ajudá-lo, que poderão auxiliá-lo a fazer a sua trajetória, ao seu melhoramento. E assim todos ali crescemos muito com os aprendizados que nós vamos tendo todas as quintas-feiras quando nos reunimos. Quando os pais chegam ao nosso grupo, chegam bastante fragilizados, porque não é fácil a dependência química em casa. E ali no grupo, eles vão aprendendo a lidar com essa dificuldade. Como é que o grupo ajuda a esta compreensão da doença?
através das semelhanças, da esperança e da confiança nas próprias capacidades. Quando nos reunimos, fizemos um grande círculo e cada um vai colocando as suas dificuldades. Ali vai aparecendo as semelhanças, porque a dor ela é muito semelhante em cada um de nós. Então a dor vai aparecendo como um bálsamo para curar aquelas feridas. Isso gera esperança de eu poder mudar, de eu poder enfrentar aquela dificuldade. Gera a confiança em todas as pessoas que estão ali, porque a confiança vai dar a ele motivação para fazer as mudanças necessárias e a compreensão de que ele tem que mudar. Às vezes, não é só necessário grupo, mas é preciso um medicamento, é preciso um médico, um terapeuta, uma internação hospitalar, se o caso é bem mais sério, no caso de cocaína, de crack, uma internação numa fazenda terapêutica. Nós temos a Fazenda Paraíso, SOS Vida. Então, nós temos um grupo de ajuda, o nosso grupo, Alcoólicos Anônimos, Amor Exigente, Narcóticos Anônimos, e temos a espiritualidade, que também se aprende muito quando nós estamos no grupo, porque sozinhos nós não vamos conseguir vencer essa dificuldade. É necessário olhar para o alto, olhar para Deus e buscar um auxílio. Diante disso, nós aprendemos que ajudar faz bem a todas as pessoas. Esse é o verdadeiro sentido da caridade. Muitas vezes pensamos que nós não temos nada para oferecer. Nós temos os nossos braços para abraçar, nossos ouvidos para ouvir. Quantas vezes um abraço, quantas vezes um sentar e ouvir uma pessoa, nós conseguimos ajudar e como essa pessoa que nós estamos ouvindo. Jesus nos diz assim: tomai cuidado de não fazer as vossas obras diante dos homens para serem vistas por eles. Do outro modo, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está no céu. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Que a sua mão esquerda não saiba o que a mão direita dá. É fazer o trabalho de uma maneira bastante discreta. Quando queremos ajudar alguém, não precisamos, depois de ouvir uma pessoa, sair contando aquilo que a gente ouviu. Não precisamos falar para ninguém que a gente conseguiu ajudar alguém naquele dia. É isso que Jesus nos recomenda. Que sejamos bastante discretos quando tivermos a proposta de auxiliar alguém. E o grupo, ele tem essa finalidade. O objetivo do crescimento pessoal, do crescimento de todas as pessoas que ali compartilham, tem o caráter anônimo e confidencial. Nós temos um lema de compromisso: o que você ouve aqui, o que você diz aqui e o que você vê aqui, aqui permanece. Então, é um trabalho anônimo, um trabalho estreitamente confidencial, um trabalho onde as pessoas não precisam sentir o medo e expor as suas dificuldades. Mas, ao nos doarmos, nós estamos aprendendo que cada um
não caminha sozinho. Caminhamos sempre juntos. Em qualquer dificuldade que a gente tenha, nós precisamos uns dos outros. Nós não conseguimos fazer essa travessia sozinhos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, Fora da Caridade e não há Salvação, nos recomenda dizendo assim: submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Para fazer o mal, basta que a gente se omita de fazer o bem. Basta que ficamos quietos, parados no nosso canto. Como eu disse, quando nos mexemos, quando nos misturamos, nós podemos ter sim decepções. Mas quando estamos dispostos a fazer o bem, nós damos um passo à frente. Nos auxiliamos, nos ajudamos. Porque o bem está dentro da gente. A gente é que se ajuda ao ajudar alguém. Por isso que Jesus nos diz que para fazer o bem, não basta apenas uma atitude. Eu preciso ter boa vontade. Preciso estar atento. Preciso saber se realmente eu quero ajudar aquela pessoa. Então, em qualquer momento da nossa vida, nós somos espíritos imortais. Estamos aqui para colaborar uns com os outros. Estamos aqui para cooperar. Somos espíritos que temos consciência da lei que rege a nossa existência. E por isso que em todos os momentos da nossa vida, nós temos que sempre estar atento para esse auxílio. A importância de nos ajudarmos, seja em qualquer situação, em situações agradáveis, como em situação menos agradável. E ficamos então com essa mensagem hoje, e que possamos lembrar sempre que nós somos o sal da terra. Quer dizer, nós temos que nos misturar, nós temos que nos agitar, compreendendo sempre e respeitando as nossas limitações e respeitando os nossos irmãos de caridade. Obrigado. Tenham boa tarde.